Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, vídeo rápido hoje para falar da estreia do Verdão no Campeonato Paulista Sub-20. No último final de semana tivemos Palmeiras 4, União Suzano 2. Esse jogo foi fora de casa, né, com o mando da equipe do Suzano, e foi um jogo que teve de tudo, cara. Virada, assistência de goleiro, pênalti, expulsão. Daqui a pouco tem todos os gols da partida e a escalação de quem? Do Gilmey Aimberê, exatamente. Nem mesmo o técnico Lucas Andrade esteve à beira do gramado, a gente sabe, né, nos últimos anos o Verdão vem mandando uma equipe alternativa para os jogos de estadual, né, em relação à Paulista Sub-20, né, e esse ano não vai ser diferente. Bom, e os três atacantes que iniciaram como titular marcaram os gols do Palmeiras. O Wagner marcou 2, foi o artilheiro do dia, inclusive o Wagner atuou com a camisa 9 às costas, né, a gente está acostumado a ver o Wagner jogando um pouquinho mais recuado, mas é um atleta que é polivalente, pode fazer praticamente qualquer função ali do meio para frente. Um dos gols foi de pênalti, então daqui a pouco a gente vai assistir aí não só os gols do Wagner, mas também os outros tentos do Verdão e também do time mandante. Aliás, o Wagner com os 2 gols chega a 4 gols nessa temporada pelo Sub-20. São 2 gols que ele marcou lá na Copinha de Janeiro e agora volta a marcar 2 vezes pelo Campeonato Paulista. Quem marcou também foi ele, Juan Francisco, tá ganhando cada vez mais oportunidades no time Sub-20 palmeirense. Acho que hoje dá pra dizer que é um atleta do Sub-20 já, né? Apesar dele ter iniciado o ano de 2025 na categoria Sub-17, marcou até gol no Paulista, agora ele marca no Paulista Sub-20, né? Marca de novo de cabeça, lembrando que no Brasileirão Sub-20 ele tinha marcado também de cabeça contra o Juventude recentemente, volta a marcar da mesma maneira após um cruzamento de um lateral, né? Coincidentemente, o Gilberto tinha dado assistência para ele contra o Juventude e agora contra o Suzano. Quem deu assistência foi o lateral esquerdo que iniciou a partida, o André Lucas. E quem fechou o placar foi o Júlio, atacante que vinha desperdiçando algumas boas oportunidades nos últimos jogos. Estava com azar o Júlio, né? E agora desencanta na temporada, marca o seu primeiro gol pelo Verdão na temporada de 2025. A assistência foi de quem? Do Kidani, hein? Muita gente pergunta sobre o Kidani aqui. Entrou no segundo tempo e jogou muita bola. Daqui a pouco tem lances do Kidani para vocês. Bom, sobre o regulamento do Campeonato Paulista Sub-20, ele mudou em relação aos últimos anos, hein? Então prestem atenção, ó, são 48 equipes que disputam a competição a partir de agora. Essas equipes são divididas em 3 grupos, então são 16 equipes em cada uma das chaves. Elas se enfrentam entre si dentro do grupo, né? Dentro de cada grupo. Então, ao final, os 10 primeiros colocados de cada grupo avançam para o mata-mata. Então, são 30, certo? Para completar os 32, para formar um número adequado lá para o mata-mata acontecer, os 2 melhores 11º primeiros colocados avançam também, tá? Então, é uma quantidade considerável, né, de equipes que acabam avançando. De 16 equipes, 10 estão garantidas, e aí uma 11ª melhor colocada pode avançar também. Então são 32 equipes que avançam, aí elas disputam a segunda fase, que já é mata-mata, oitavas, quartas, semi e por fim a grande final. Bom, o técnico Gilmey Aimberê mandou a campo a seguinte formação, um time alternativo, um time considerado reserva, mas um time forte do Palmeiras, principalmente ali na faixa de ataque, né? Atletas bem interessantes, não à toa o trio de ataque. Todos, né, os atletas que formaram o ataque balançaram as redes contra o Suzano. Então, Cauã Lima foi o goleiro do Palmeiras, fez boas defesas na reta final do jogo. Lateral direito, Luiz Saboia. Lateral esquerdo, o André Lucas. Na zaga, o capitão Thiago, que deve ser titular nesse meio de semana contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, porque o Robson Jacaré tá suspenso. Aliás, o Thiago sofreu pênalti para o Wagner bater ali no segundo tempo. Foi um personagem importante na partida, o Thiago Pimenta, né, como ele é chamado. E na zaga ao lado dele, ao lado do Thiago, tivemos uma estreia. Então, Miguel Rocha, prestem atenção, cara nova no Sub-20 palmeirense, chegou do Ibrachina, né? Ele disputou a Copa São Paulo lá de janeiro pela equipe da Moca. Vamos lá para o meio campo, onde tivemos a presença do Fábio e do Gabriel Azevedo na volância. À frente deles, camisa 10 para o Luiz Arthur. E na frente, o trio de ataque, o trio que meteu o gol, Wagner, Juan Francisco e Júlio. E, ó, os donos da casa abriram o placar, viu? E foi um golaço, inclusive, assistência do goleiro Maidana. Olha que lançamento do camisa 1 do Suzano para o Guilherme. Guilherme recebeu ali, dominou bonito, ainda tocou por cima. Golaço, viu? Golaço da equipe mandante, 1-0 para o Suzano. E detalhe que os mandantes poderiam ter feito 2-0, chegaram a balançar as redes nesse lance aí, ó. Cauã Lima espalma o chute, na volta o atacante do Suzano completa para o gol, mas ele estava impedido, né? Então o Bandeira pegou ali. Então de um quase 2-0,
o Suzano passou em poucos minutos a perder por 2-1, porque o Palmeiras virou, né? Virou o jogo em pouquíssimos minutos ali. Primeiro gol o gol de empate foi do Wagner, assistência ali do Rua Francisco, fez a bola chegar ao camisa 9, e aí a característica principal do Wagner, né? Esse chute de fora da área, ele bate muito bem na bola de média a longa distância. E pouco depois veio a virada, cruzamento, assistência do André Lucas na cabeça do Rua Francisco, segundo gol de cabeça do Rua pela categoria sub-20 em pouco tempo aí, né? Atleta que tem idade sub-17. Bom, no intervalo o técnico Gilmey não fez nenhuma mexida, mas quero destacar desde já algumas estreias que tivemos, né, pelo sub-20 alviverde durante o segundo tempo, atletas que estavam no sub-17 do Palmeiras até o ano passado e agora atuaram pela primeira vez na categoria sub-20. Então o Riquelme, lateral esquerdo, que pode atuar mais à frente também como um meia ou como um atacante. Falando em atleta polivalente, quem entrou pela direita também foi o João Gabriel, que pode atuar na lateral direita ou como um atacante, um ponta, sempre pela direita. O Romildo entrou na frente também, jogador interessante, né? Um meia atacante que tem habilidade, tem muita técnica. E além disso, quem entrou também foi o Luiz Fabiano, que é um zagueiro. Todos eles agora fazem parte da categoria sub-20. E o lance capital da partida aconteceu logo aos 2 minutos do segundo tempo. Após uma falta cobrada pelo Wagner e a defesa segura do goleiro Maidana, na reposição o Thiago parece que deu uma atrapalhada nele ali, ó, mas sobrou um braço do Maidana, então, ou seja, o juizão pegou, deu agressão do Maidana em cima do Thiago. Resultado, expulsão do goleiro do União Suzano e pênalti para o Palmeiras. Exatamente, fazia muito tempo que eu não via isso, né? Numa reposição de bola, o goleiro vai lá e, na avaliação do juiz, agride, às vezes é um atacante, no caso era um zagueiro, que era o Thiago ali, né? Então, pênalti para o Palmeiras, expulsão para o time da casa, e aí na cobrança o Wagner marcou o seu segundo gol na partida. Então, segundo gol do Wagner aí e terceiro gol do Palmeiras, 3-1, portanto. E talvez, assim, de ponto negativo que a gente tem para tirar durante o segundo tempo, claro que a partida como um todo foi boa, o Palmeiras conseguiu 3 pontos fora de casa, rodou o elenco como é o objetivo, né, do Campeonato Paulista, você dá a chance a atletas que não vinham jogando com frequência no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Então, ou seja, objetivo cumprido de certa forma, né, aliás, além do mais 4 gols marcados. Mas se a gente for trazer um ponto negativo, é que talvez o Palmeiras tenha sofrido um pouco além da conta, mesmo estando com o jogador a mais em campo ali, né? Isso porque o União Suzano, num contra-ataque, consegue até diminuir a partida. Então tava 3-1 pro Palmeiras, né? Com o gol do Wagner em cobrança de pênalti. Nesse contra-ataque aí, o União Suzano consegue diminuir para 3-2. Então o Cauã Lima bateu roupa ali no rebote. O Cauã consegue marcar o segundo gol da equipe mandante. E eu falei essa questão de sofrer um pouco além da conta, porque o time da casa marcou esse gol, como vocês viram, e também obrigou o Cauã Lima a fazer 2 defesaças na reta final da partida. Então, camisa 1 palmeirense mostrando o seu valor, aí a gente conhece bem o Cauã Lima, além de tudo é pegador de pênaltis, foi muito bem no Sub-17 no ano passado, já tinha ido muito bem no Sub-15 do Palmeiras, e agora dando seus primeiros passos no Sub-20, e fez, como vocês viram aí, 2 excelentes defesas no finalzinho do jogo. Mas o Palmeiras foi lá, não deu sopa pro azar, conseguiu marcar o 4º gol, né, para selar o placar e garantir os 3 pontos com o gol do Giulio, cruzamento da direita ali, né, o Kidani, que foi mais um atleta que entrou ao longo da partida, deu assistência. Esse gol foi filmado da arquibancada, né, a transmissão oficial acabou perdendo o lance, probleminha na transmissão, mas deu para ver, né, a assistência do Gabriel Kidani e gol do Giulio. Então vamos assistir alguns lances do Kidani, afinal de contas muita gente pergunta do Gabriel Kidani, né, atacante, é um ponta, quase sempre pela direita, mas ele alterna também, gosta de cair pela esquerda, gosta de flutuar no ataque, atleta muito liso, arisco, dá muitas assistências também, talvez tenha sido a pergunta que eu mais tenha respondido nos últimos meses, assim, né, pô, cadê o Gabriel Kidani? Afinal de contas ele não foi inscrito nem na Copinha e nem na Libertadores, mas está de volta agora entre partidas de Campeonato Brasileiro e Campeonato Paulista Sub-20. A gente lembra que no meio do ano passado ele sofreu uma lesão mais grave, praticamente não atuou no segundo semestre de 2024, mas agora está de volta. Então a próxima partida do Verdão no Paulista Sub-20 vai ser nesse sábado agora, hein? Então dia 3 de maio, às 15 horas, esse jogo vai ser em casa agora, na Academia de Futebol 2, em Guarulhos, contra a equipe do Referência. Então a gente aguarda para ver também se a TV Palmeiras transmite, acho que pode transmitir, mas o canal do Paulistão no YouTube está transmitindo os jogos também desse estadual, né? Então tá fácil de assistir aí os jogos do Verdão na competição. A gente vai ficando por aqui, se gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base, comenta, que é sempre muito importante o que vocês acharam da partida. Tivemos muitos gols, também teve esse ponto negativo que eu trouxe aqui para a gente poder debater, né, do Palmeiras ter sofrido um pouco além da conta no segundo tempo mesmo, com um jogador a mais em campo.
e dá aquela hypada no vídeo aqui embaixo, né, para ajudar a impulsionar esse conteúdo para maior quantidade de palmeirenses. E seja membro, né, do canal se você ainda não é membro e puder, né, quiser se tornar o nosso mais novo membro, tem um botãozinho bem aqui embaixo do vídeo também. Seja membro aqui para você poder colaborar com a gente, né, para que a gente possa continuar por anos e anos continuar trazendo, né, os conteúdos exclusivos sobre as nossas crias da academia. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.